Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Caiaba. Bruno Cardoso. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Passando Visita. Essa conversa descontraída, né? Não distraída. Quase distraída. É que eu me distraí, cara, com o grilo falante. A verdade foi essa. Tá certo. Ô, Ricardo, você sabe quem é aquele novo personagem aqui? Aquele novo integrante, não? Então, rapaz, você viu que... deixa eu ver, cadê o desenho? Ah, tá aqui na ponta aqui o desenho dele. Quem tá ouvindo, né? Espera um pouquinho lá. Quem tá ouvindo, duas coisas vão prestar atenção. Minha voz tá nasalada, em primeiro lugar. E segundo, que eu tô sofrendo bullying. O Bruninho foi pra Disney e trouxe um bonequinho aqui, um mascotinho, pra me cornetar. Foi difícil achar esse grilo, viu, Fabinho? Andei muito lá pra encontrar ele, mas deu certo. É que eu botei o apelido do Fábio aqui de grilo falante, pessoal, não tá certo? Porque ele é o cara que mais fala entre nós aqui. Geralmente é o cara que briga por espaço pra falar e tal, mas geralmente fala bem, não fala besteira, então é o cara mais esperto de nós todos aqui. Então por isso que, em homenagem ao Fábio, o personagem de hoje é o grilo falante que o Bruno trouxe lá da Disney. Quem estiver nos vendo no YouTube, né, vai poder ver o grilinho falante ali. Por sinal, o nosso canal no YouTube, acompanhe lá, bota lá no YouTube, Passando Visita, que agora a gente tem tanto o podcast como o videocast, tá certo? Direto da Ilha de Caras para todo mundo. Vão se inscrever lá, curtir, né? Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, né, Fabinho? O Bruninho é nosso respondedor de comentários. Assim, mandem os comentários e sugestões. Perfeito. Né, o que por exemplo, pra gente melhorar e contar que e temas eu estou sendo perseguido, né, aqui nesse episódio. Fica sossegado. Até que lembra um pouco, Fabinho, né? Ainda bem que ele não trouxe o Pateta, cara. Então, assim, trouxe só o grilo falante, é melhor. Já que vocês estão falando de mim hoje, né, tô até meio estranho aqui na mesa, porque eu tô com o tablet na minha frente, porque hoje eu que vou falar o caso. Que você vai colar aí, por acaso? Não, né? Não, porque o caso tem que ler, né? Então lê o caso logo aí, então, vai lá. Vamos lá, Fabinho. Porque senão, de cabeça eu não lembro todos os detalhes aqui, ó. Então, caso do dia. É uma paciente, né, 34 anos, gênero feminino, caucasiana. Ela é empresária e ela era natural de São Paulo e ela havia mudado para Rio Preto, São José do Rio Preto, né, nossa cidade, 5 anos atrás. Ela foi admitida, olha que história interessante, Bruninho. Uma amiga a convidou para almoçar. E ao longo do almoço, né, a paciente começou a apresentar-se sonolenta e confusa. Esse almoço foi no Brasil ou fora do Brasil? Não, foi aqui, viu? Foi aqui em Rio Preto? Ah, então tá bom. Então, ao longo do almoço ela começou a ficar sonolenta e confusa. Inclusive com desorientação no espaço e dificuldade para reconhecer a amiga. Isso é importante, né? Que aí... porque ficar sonolento no almoço eu fico também. Depois, dependendo, se for uma feijoada, né? Rodízio, né? Um rodízio, eu fico sonolento. Daquela lomba, né? Com aquele sono, né? Mas eu tô falando isso porque você caracterizou bem, né, alguns aspectos da desorientação que mostra que a paciente não está normal. E isso, na hora de colher a história, não é tão simples. Né? Não. É que você já trouxe o negócio mastigado. Né? Mas na hora de colher é importante para o ouvinte aí, quem é aluno ainda da faculdade, é importante caracterizar bem. Ela estava confusa, mas confusa como? O que ela errou, né? E às vezes, né, conversando com a paciente, questionar algumas coisas óbvias, endereço da casa dela, data, para confirmar que tem realmente uma desorientação. Né? Eu ia perguntar o que ela comeu nesse almoço. A verdade é essa. O que ela bebeu, né? O que ela bebeu, né? Porque assim, tá comendo lá, né, Bruno? No almoço, e começou a ficar confusa, desorientada, tomou 3 cogumelo no almoço, moscomule, assim, moscomule, né? uns bolinhos meio diferentes, com as vitaminas dentro, né? Então, assim, precisa saber o que ela comeu, Fábio. Você tem aí, Fábio? Não, né? Essa informação, apesar da curiosidade, também deve ter sido dos emergencistas, né, de plantão, mas nós não temos. Beleza. Inclusive, acaba que facilitou um pouco essa anamnese foi porque quem a trouxe ao hospital foi a amiga. Tava junto, né? Então ela ficou preocupada, né? Então assim, a paciente começou a manifestar o quadro clínico, né, ao longo do papo ali no almoço. Então ela nem acionou o SAMU. Foi de quanto tempo de duração esse episódio, Fábio? Sabe? Ela chegou confusa. Tá? Então assim, então estava em curso o quadro quando ela chega à emergência. É bem agudo, né? Bem agudo.
Segundo informações, né, então, do início dos sintomas até a chegada dela à sala de emergência, isso foram transcritos ali uns 40 minutos. E logo que ela chega, com 5 minutos de estadia na emergência, ela convulsiona. Então, ela tem uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada com de curta duração. Ixi. E com a retomada do estado neurológico que ela tinha pré-crise. Tá, então, confusão, desorientação, seguida de convulsão, né? Pós-ictal, ela retoma o nível de consciência de confusão mental que ela tinha antes. É isso, né, Fábio? Exatamente. Fabinho, e foi a primeira crise dela? Já tinha história de crise prévia? Segundo informações, crise convulsiva foi a primeira. Tá, vamos em frente então, Fábio. Eu acho que tem mais informação para a gente raciocinar aí. Muito bem. Então, aqui entrando no exame físico, antes dos antecedentes pessoais, ela estava em bom estado geral, estava um pouco sonolenta, hidratada, normocorada febril, e nos sinais vitais chamava um pouco a atenção que ela tinha uma frequência respiratória de 23, pouca coisa, ataque pineica, frequência cardíaca de 120, no monitor um ritmo sinusal, depois confirmado isso num eletrocardiograma. A pressão arterial dela 220 por 140, tá? E estava afebril. Tá. Alguns vão dizer aqui 34 anos, pós-convulsão, pode estar taquicárdica, eventualmente hipertensa, mas não nesse nível de hipertensão, né? Tá certo? Então, 200... Reforça aí, Fábio, quanto que era? 220 por 140, arredondando. Tá. Então, assim, ela estava muito hipertensa, né, Fábio? Tá? Então, eu não quero pular aqui possibilidades de sindrômicas, né? Mas não dá para não comentar nesse primeiro momento, Acaiaba, que eventualmente essa doente tem encefalopatia hipertensiva, independente da causa aqui. Tá certo? Isso me preocupa um pouco, assim, 34 anos. Acho que, usando esse raciocínio que a gente costuma fazer, né? Pensando no quadro sindrômico e anatômico, né? Acho que ela tem características aí de que está tendo uma disfunção neurológica central, a ponto de ter uma crise convulsiva que pode ser até interpretado como um sintoma focal, né? Então, acho que ninguém tem dúvida aqui que ela está tendo um acometimento do sistema nervoso central, né? E agora o quadro é agudo, né? E nós temos que pensar em alguma coisa relacionada a essa hipertensão. Essa hipertensão provavelmente não é reacional, né? Tem algum papel fisiopatológico aí envolvido no quadro clínico, eu imagino, né? Mas eu ainda, assim, posso pensar também, Emerson, em talvez, se a gente tiver algum quadro obstrutivo, por exemplo, você pode ter também, levar uma hipertensão e ao mesmo tempo ter um hipofluxo cerebral. Então, mas sabe, Ricardo, de coração, assim... ainda acho que é pouca. A gente vai precisar de mais informação desse caso ainda, mas assim, o quadro é agudo, de confusão mental, desorientação, ela teve a primeira crise convulsiva, no pós-ictal volta a ficar confusa, e no exame físico, na hora que foi examinada, ela estava taquicárdica, que para falar a verdade, eu nem ficaria tão preocupado, que era o pós-ictal. Acabou de ter uma crise, né? Mas esse nível de hipertensão chama muito a atenção. Tá? E a gente pode até discutir mais à frente causas de hipertensão nessa idade e tal, mas eu queria mais informação, Fábio. Tá? Se você tem uma coisa mais no exame físico, e particularmente de antecedentes e eventuais medicações que essa doente podia estar tomando. Bom, porque assim, do ponto de vista sindrômico, né? Anatômico acaba mencionou o sistema nervoso central, né? Sindrômico, ela pode entrar naquela síndrome bem ampla, né? Que é quadro confusional agudo, delírio, né? E vocês falaram então de brincadeira sobre o que ela tinha comido, mas a gente sempre tem que lembrar que em quadro confusional agudo, com paciente com sintoma eventualmente adrenérgico, você tem que pensar em algumas síndromes toxicológicas, né? Alguma síndrome catecolaminomimética, dissociativa ou anticolinérgica aqui, né? Por isso, no exame físico, olha só, pulmões, precórdio, abdômen, extremidades, dermatológico, nada digno de nota. Não estava miótica. Isso, é onde eu chegar no neurológico, né? Não tinha alteração de pupila, pupila isofotorreagente, não tinha déficit sensitivos motores, e foi dado um Glasgow de 12 com abertura ocular aos chamados, ela obedecia comandos e tinha um discurso desconexo. Mas isso não pode ictal.
Mas ela, como eu disse, ela já foi, veio o bom assim, né? é que eu senti outra sorte também, né? Ela chegou sem convulsão. Ela né? chegou sem ter convulsionado. Então deu tempo de ver como é que era antes. Exato, porque além de tudo teve isso, né? Você poderia alegar que esse estado que ela se encontra, né, é um pós-ictal, mas não, ela chegou, ela estava desse jeito, ela convulsiona, por isso que eu falo, ela volta ao nível de consciência em que ela foi admitida. Bom, de antecedentes, aí a história começa a ficar mais interessante. Ela havia feito, aos 17 anos, não lembrem, ela tinha 34. Então, aos 17, ela fez uma tireoidectomia total, em São Paulo. E segundo a amiga dizia, né, porque a paciente estava mais confusa, essa cirurgia havia sido feita por conta de um risco de carcinoma de tireoide. Poxa, essa é amiga mesmo, porque ela sabe tudo, cara. Tudo da história. A amiga sabia. Então, assim, ela não sabia de detalhes qual que era esse risco, porque Isso não é amiga, isso é o confidente. que ela lembrava, informações colhidas depois, é que o pai da paciente tinha sido diagnosticado com um carcinoma de tireoide. Mas você é endocrinologista, conta pra gente, tem algum nexo nisso aí, Fábio? Pode ter, mas eu vou omitir esse nexo nesse momento Tá aqui bom. do episódio. Tá ok. Então vamos deixar mais Tá. pra frente, então. Então, assim, É que eu sou curioso, cara. Esse é um dos então, maiores males que eu O pai tenho. tinha tido um carcinoma de tireoide. Isso. Então, para os nossos ouvintes, os 3 aqui não sabem o diagnóstico. Então, olha só. Então, ele tinha feito essa cirurgia, o pai, há uns 20 anos atrás. E depois a filha, né, há 17 anos atrás, ela tinha 17 anos, foi feita a tireoidectomia total e sem informação de se tinha nódulo tireoidiano, se Eu não havia sabia feito nada. PAF, nada. Mesmo que tá contando também a história é amiga, né? É Porque a amiga. paciente tá confusa. Depois a gente vai ficar sabendo. Outra coisa, a paciente fazia estranho. uso, a única medicação em uso regular era o escitalopram por um diagnóstico de síndrome do pânico. E esse diagnóstico foi feito há 3 anos. Então ela tinha episódios de grande ansiedade, com tremores, palpitações, ela chegava à emergência, ela era medicada, melhorava, voltava para casa. Procurou a psiquiatra por recorrência desses episódios e havia sido prescrito o escitalopram. Quanto tempo que ela usava? 3 anos, Bruninho. 3 anos, tá bom. Outra coisa, né, isso informações também de prontuário. Ela já havia comparecido à emergência 2 vezes em um quadro semelhante ao pânico e o diagnóstico havia sido de um ataque supraventricular por reentrada nodal. Nossa. Então, isso 2 não é vezes. da amiga, era no prontuário. Isso, Não, né? isso foi prontuário. Prontuário. Você tá? fez revisão de prontuário e achou isso e aí. acharam essas informações, tá? Que ela recebeu adenosina, certo? A adenosina é uma droga que bloqueia o AV, né? Então ela retomou automatismo sinusal e foi para casa, né? Recebeu, usou beta-bloqueadores por um período muito curto, mas ela comentou inclusive que ela recebia nos 2 episódios, isso depois, né? Com a paciente já um pouco melhor, que ao fazer uso do beta-bloqueador, ela sentia-se mal, uma cefaleia, nucalgia, então ela usou 2, 3 dias pós-alta nas 2 vezes. Repete aí, como é que é, Fábio? Então, Beta só para block? organizar aqui para vocês. Ela tinha tido 2 episódios, supostamente, de taxupra, Perfeito. tá? Então, ela chegou com a taquicardia, rodar eletro, né? Aquele taquicardia sem onda P, RR irregular, QRS estreito. Fez adenosina, recobrou o automatismo sinusal, e aí você dá alta, né? Taxupra, Sim, perfeito. você dá alta. E normalmente você dá alta com um beta-bloqueador, eventualmente. Isso. Nos primeiros dias para evitar a recorrência, né, do gatilho eletrofisiológico. Mas ela não fazia uso porque ela tomava o beta-block? As 2 vezes furatenolol. Tá. Porque ela começava, usando o atenolol, ela se sentia-se mal. Ela tinha uma sensação de cefaleia, nucalgia e parava de usar. Estranho, né? Porque às vezes a gente dá beta-block para reduzir recorrência de enxaqueca. Tá Mas certo? cefaleia, qualquer remédio pode dar Mas você cefaleia. sabe que eu já tomei beta-bloqueador para fazer profilaxia, né? De enxaqueca. Isso eu sentia mal-estar, uma coisa ruim. Aí. Tô falando porque não é tão Não, mas, raro mas assim, no teu Dá uma caso... moleza. Dá uma moleza. Mas no caso do Bruno é psicossomático, mas... Mas eu parei e melhorou. Parei de tomar, melhorou. É o caso do Bruno mas mais na- complicado. Mas você tá na- jogando umas cascas mas de banana na aí, Fábio? paciente tem uma justificativa. Sabe quando você vai em reunião clínica, que você já vai... você vai falar assim, vai ser uma encrenca esse caso. Se fosse fácil, não ia estar na reunião clínica, né? Mas o Fábio tá jogando as cascas de banana para nós aí, né? Então, resumindo até agora, né, a paciente estava na sua refeição, almoçando, quadro súbito de confusão mental, desorientação,
vai para emergência, primeira convulsão, né? Hipertensa. Recupera no pós-ictal e volta a ficar confusa. No exame físico ela estava hipertensa e taquicárdica. Tem alguns antecedentes relevantes, né, de 2 episódios de arritmia, de taque supra, né? Isso. E tem um negócio que eu não sei por que ela fez uma tiroidectomia há 17 anos atrás, segundo o relato, por conta que o pai tinha um carcinoma. Só um ato tireoide. falho de endocrinologista, né? Que eu falei que a única medicação é estalopram, que a gente nem considera levotiroxina como medicação, né? Então ela fazia também, além do estalopram, só o uso da levotiroxina. Aí você começou a ajudar. Né, na posologia de 88 microgramas dia. Tá. Ela não se intoxicou por levotiroxina não, né, Fábio? Essa é uma possibilidade bem lembrada. Também da taquicardia, hipertensão. É infrequente uma tirotoxicose factícia levar o paciente a ter um quadro confusional. Mas assim, é possível. Tanto quando você pega hipertiroidismos com crise, tempestade tireotóxica, né, que é um quadro adrenérgico, a tempestade tireotóxica é um cenário de hipersensibilidade às catecolaminas, induzida pelo excesso de hormônio tiroidiano. E pode dar confusão mental, pode dar arritmia, pode dar insuficiência cardíaca aguda e alteração de trato gastrointestinal, que ela aqui não tinha. Bem lembrado. Quando você falou da tireoide, eu lembrei da tireotoxicose. Mas você falou que ela tirou a tireoide, eu não pensei na possibilidade factícia. Ela tá usando, né? Mas é uma possibilidade. Sim. Mas eu tinha passado pela minha cabeça se ela poderia ter algum hipertireoidismo e a cirurgia talvez não tenha sido muito eficaz, mas é difícil, né? Por hipertireoidismo fazer cirurgia, assim. É muito atípico, muito atípico. Mas então assim, já antecipo que depois a função tireoidiana foi colhida ao longo da internação e ela estava, do ponto de vista laboratorial, tireoidiano. T4 livre, normal. Todos normais. Beleza. Okay. Vamos em frente, então. Então essa parte e agora, não o que vamos fazer, Bruno? Não tinha mais nada. Não tinha quadro articular. Mulher jovem, crise convulsiva hipertensa, às vezes é uma síndrome nefrítica, com artrite, com... E antes dos outros sistemas, mais nada. Aparentemente, Cutânea. no exame físico, nada. E antes de vocês irem para os exames complementares, só uma questão que a pergunta que o Emerson faz sobre como é que se não pode ser pós-ictal, lembrando que se o paciente convulsiona e não recobre, não superficializa nível de consciência, certo? A gente classifica isso como estádio mal epilético. Uhum. Então, crises convulsivas que têm duração longa, 5 minutos mais, ou crises convulsivas, reentrantes, né? Que o paciente entre as crises não superficializa, né? A gente teria que classificar como estádio mal. Por isso que ficou, mas estava bem claro. Mas ela estava que não foi o caso. Desperta. Ela estava desperta. Ela contactuava ainda que só confusa. Confusa, desconexa. Ô, Bruno, eu acho que você vai ter que ter um conflito de interesse aqui. Você vai pedir um exame de imagem, não vai, Bruno? Eu acho que antes do exame de imagem, o que eu acho interessante aí? Esse quadro dela, né? Um quadro confusional bem agudo, uma paciente aparentemente bem. Eu, assim, na emergência, o que eu faria? Da vida real. Eu faria uma glicemia dela, assim que ela chegasse, né? Porque o Fabinho já até apresentou outros casos de hipoglicemia, inclusive induzidas por alimentação, né? E eu começaria com exames mais básicos. Só que ela estava comendo, né? Ela estava comendo, mas pode ter uma hipoglicemia reativa, né? Reativa. E outra coisa, eu começaria antes da tomografia, porque o exame físico dela não tem déficit focal. Não. Antes da tomografia, eu começaria com alguns exames mais simples, principalmente alguns eletrólitos que alteram o nível de consciência. Aí eu vou levantar 3, talvez 6. Só lembrando, né, Bruno, que muitas vezes a gente está na emergência, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então você pede os exames laboratoriais, você já vai pedir... Leva um tempo, né? Leva um tempo para sair, vai fazendo exame de imagem. Então, assim, no raciocínio acadêmico que você vai trilhar agora, tá certo? Não necessariamente acontece na vida real. Sim. Né? Vou falar 3 coisas que a gente tem que pensar, né, num paciente que tem alteração de consciência, de eletrólise, né? O cálcio e o sódio, que são os mais comuns, e o magnésio também. Esses 3 acho que a gente tem que pedir num primeiro momento. Eu solicitaria um hemograma também, para ver se ela não tem um quadro anêmico, poderia justificar, mas menos assim, eu acho que esperaria menos alterações. Pediria função renal, né, que pode alterar também, pode ter uma síndrome urêmica, e se ele pertence, não sabia fazer uma crise hipertensiva,
que ela não tem relato de ser hipertensa, né, Fabinho? Mas É uma síndrome nefrítica, né? é uma síndrome nefrítica, alguma causa que justificasse a hipertensão Também dela. Mas Você muito agudo, né? tem um termo que não se usa mais tanto, né? Mas é aquela hipertensão acelerada ou maligna, né, Bruninho? Tem alteração de nível de consciência, hemólise, você tá falando de anemia por causa disso? Eventualmente Isso. plaquetopenia, alteração de função renal. E outra coisa que eu faria naquele momento lá era um fundo de olho, né? Para Sim. poder ver se tem repercussão. Isso justificaria a hipertensão, o quadro neurológico dela. Lembrando que fundo de olho faz parte do exame físico, hein, pessoal? Do Isso. clínico, né? Então, até roubarem meus 2 oftalmoscópios na residência e depois na vida real. Mas você sabe Eu fiquei sem oftalmoscópio, mas eu tinha por hábito fazer fundo de olho. Você sabe o que vai na emergência roubar teu oftalmoscópio? Oi? Não. Ultrassom. Ultrassom. Ele não vai roubar porque só vai roubar o meu ultrassom, porque até agora eu já tenho. Então, assim, porque agora, né, assim, porque uma dificuldade, né, que a gente sempre teve é como fazer fundo de olho na sala de emergência com um paciente não colaborativo, como Sim. seria o caso aqui, naquele ambiente, né? Ambiente Então, assim, não apropriado. o ultrassom point of care tá vindo até Aí mesmo... você vai para fazer o point of care do olho. É, né? você Dá tem pra a fazer. probe específica, né, Bruninho? Pra gente conseguir fazer do olho. Olha só, Kebinha. A gente já tem alguma experiência, que eu assisti aula, lógico, eu não sei fazer, mas de ultrassom para avaliar o veíte, Fabinho. Olha que Do olho. beleza. Bacana. Dá para você ver o flare, se as células, não as células em si, né, mas os grumos celulares no vítreo, que pode indicar uma uveíte ativa, assim. Então, já vi alguma coisa assim nos pacientes, né, com espondilite, que podem fazer uveíte. Já vi ultrassom de olho também. O ultrassom tá expandindo, né? Bom, como o Bruninho, então, fez o nosso papel de clínico, né, Bruninho? Tô lá na emergência de plantão. 80% das causas toxicometabólicas, 80% das causas de síndrome convulsional aguda são toxicometabólicas. Então, vamos lá. Ó, Bruninho, hemograma. Você tem de cabeça os dados? Não tá colando agora aí no tablet? Ó, Então, eu você tava viu? colando A os dados da história, história mas dos o cara antecedentes, decorou mesmo. principalmente. Você viu? Não, mas é porque no hemograma não tinha nada alterado, né? Então ela não tinha anemia, ela Nem não tinha leucocitose? leucocitose, não tinha... porque até a crise convulsiva por si Justificaria, poderia já né? dar uma leucocitose, né? Mas era Sim. nada significativa, Caibinho. Ela não tinha plaquetopenia, O certo? Fábio tá fazendo igual aqueles R1 que quando a gente passa a visita, Vai dando que ele não os sabe anos. de cabeça os exames. Eu falei, não tinha nenhuma alteração significativa. Não, e o potássio? Não, o potássio está em análise. Não, mas dessa vez realmente não tinha alteração. Não nesses tinha exames. alteração, né, Fábio? Ele revisou, ele revisou. Ele revisou. Não, me preparei, né? Então, Isso assim, ó, aí. o sódio, potássio, magnésio normais, mas você perguntou do cálcio, não foi? Isso. Tá? O cálcio dela estava 10,7, 17, hipercalcemia que é uma leve, hipercalcemia leve, né? Então a maioria dos laboratórios coloca de 8,8 a 10,2, então ela tinha 10,7. Mas você falou leve, mas a gente já comentou isso em episódios prévios. Hipercalcemia nunca é bom, né? Não tem aquela história, isso aí é pouquinho. É igual um potássio de 5 pontos alguma coisinha, você fala, isso aí... Agora, do cálcio não dá para desfazer. Isso é outra pulga atrás da orelha. Eu só não estou entendendo essas cascas de banana. O que o cálcio agora... Assim, a gente já tem um episódio que a gente discute hipercalcemia, mas é interessante o Fábio colocar aí que a paciente tinha um cálcio elevado. Então, a gente pode pensar em tentar associar cálcio elevado com hipertensão arterial. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça seria a possibilidade de um hiperparatiroidismo. Tá certo? Só que hiperpara, Fábio, tem que ser hiperpara muito grave para poder levar a hipertensão arterial. E, habitualmente, hiperpara primário é cálciozinho besta, né? De consultório. menos Cálcio elevado. embaixo, como esses aí, não leva tanta hipertensão grave, pelo menos. Eu não apostaria Está minhas... desproporcional a gravidade da hipertensão São com o a valor do hipercalcemia. Só hipercalcemia. Eu não botaria minhas fichas, pelo menos por enquanto, como a causa da hipertensão seria hipercalcemia. Muito bem, concordo. Aí teria- O único viés aí no valor do cálcio seria se ela tivesse hipoalbuminemia, o que Já enviesaria... vai corrigir o cálcio Isso, aí se ele total pelo alumínio. corrigir, o cálcio total subiria, né? Só lembrar ao nosso ouvinte como é que você faz essa correção. Como o Emerson falou, a gente tem um episódio de hipercalcemia, mas para cada ponto da albumina abaixo de 4, a gente soma 0,8 ao cálcio total dosado. Certo? Então, num paciente com albumina de 3, e cálcio, se fosse aqui esse 10,7, né? Você subiria para 12,5, né?
a calcemia da É, paciente. mas a paciente, você contou, a paciente Mas não bem tinha porquê, empresária, exato. então, Aqui tal. não tinha- Eu espero que ela esteja em um bom estado nutricional. Isso. Comendo bem. Isso não tinha sentido realmente alguém considerar a hipobuminemia. Creatinina, Bruninho, era normal, acho que era 0,8. A urinão, você tem, por acaso? A urinão, aqui os números eu não tenho certinho, mas eu não tinha alteração de exame de urinão. Tá. Então isso é uma coisa importante, importante né? que a gente saber. comentou, Então eu vou né, acreditar aqui, Ricardo, mesmo esse R1 contando esse caso aqui, que ele não tem os dados completos, tá certo? O que eu quero saber nessa urinão, para eventualmente pensar em síndrome nefrítica, né? 3 coisas definem síndrome nefrítica, né? Hipertensão, hematúria e edema. Não tem edema descrito no exame físico, a paciente estava hipertensa e não tem aqui um sedimento urinário que tenha hematúria, né? E não tem proteinúria, né? Mas nem proteinúria leve que Creatinina pode também estar, normal. creatinina normal. Então assim, é improvável que Seja vamos dizer, não é síndrome que tem nefrítica. uma etiologia renal dessa hipertensão. Pouco né? provável. Acho que isso aí, Fabinho, assim, apesar dos exames serem normais, então não são exames positivos, né? Mas ajudou a gente a descartar algumas hipóteses importantes. Eu acho que o quadro neurológico agora hipertensivo fica bem mais importante. Agora a gente tem que virar o barco para esse lado. Tem uma aí. coisa de síndrome confusional aguda que também geralmente a gente tem que pensar, principalmente de evolução rápida, assim, que me dá medo, que é quadros infecciosos, né? Então, a meningite, né? A meningococcemia. Mas a paciente teve uma evolução, que aparentemente ela estava almoçando, quer dizer, ela não estava... Uma paciente hiporexa, com um estado geral agudo, ruim, né? Foi um quadro agudo e ela chegou hipertensa, né? Que a gente esperaria que ela chegasse hipotensa se fosse um quadro infeccioso. Mas eu acho que é bom... É bom comentar, porque está tendo surto em alguns locais do estado de São Paulo, tá certo? Inclusive tem que vacinar, hein, pessoal? Mas meningococcemia, Ricardo, é um quadro meio... Se fosse quadro de confusão mental e tal, é um quadro muito dramático. Progressivo e dramático. Geralmente para quem já viu, o paciente, se não for muito assistido e rápido, o paciente morre em menos de um dia. Mesmo quando é muito assistido e rápido, a gente já viu casos evoluindo mal, né? Evoluindo mal. Tá? Então, assim, eu não acho... Para falar a verdade, não tem história de febre, mesmo que é muito precoce. Eu falei não parece exatamente. Quadro infeccioso. Eu quis lembrar da hipótese para quem está num plantão e pega uma síndrome confusional aguda, tem que lembrar de quadros infecciosos, mas eu exatamente quis mostrar o porquê não nesse caso. Mas, Carbinha, você chamou atenção num negócio interessante. Ela poderia ter... A gente falou que 80% das causas de síndrome confusional são toxometabólicas, mas das 20% neurológicas, a gente poderia fazer aqui um diagnóstico de síndrome de hipertensão intracraniana. Né? Isso, Só que aí a frequência cardíaca dela depõe um pouco contra, né? Porque ela poderia fazer o quadro de Cushing, né? Então, hipertensão como uma resposta neurohormonal para tentar manter perfusão cerebral, e ela começaria depois a bradicardizar, né? Então, mas aqui, Fábio, assim, o que parece até agora, assim, voltando, pessoal, é que nós temos um quadro, possivelmente, de encefalopatia hipertensiva. Perfeito. Na minha opinião. Tá certo? E aí, como você mostra esses exames laboratoriais normais, a não ser um cálcio discretamente elevado, tá certo? Vamos deixar esse cálcio aí, que eu acho que esse cálcio vai ajudar a gente em alguma coisa mais para frente, não sei. Tá? Precisa do exame de imagem. Tá certo? Precisa de uma tomo nessa doente na emergência, ou eventualmente até uma ressonância. Pô, será que essa mulher sangrou a cabeça? Sim. Tá certo? Então aí nós estamos fosforilando um monte de coisa aqui, Ricardo. Tá sangrando lá. E ela tá sangrando a cabeça. Por isso que eu falo que na vida real o negócio vai ao mesmo tempo. Aqui, doutor, você está falando, é bem importante, né? A gente já discutiu isso algumas vezes. Adulto, primeira crise convulsiva, tem que fazer exame de imagem. Não dá para fazer, melhorou, pós-ictal, manda para casa. Tem que fazer exame de imagem. Isso aí, a mensagem ela tem vários motivos, né? A gente pode pensar pelas 20% das causas de confusão mental, pela primeira crise, eu concordo com vocês. Mas ela fez a tomo, mas não encontrou nada. Tomo normal. Tomo normal. O que vocês pensam em relação a Agora, HSA? se vocês... Então, fala, Caiado. Com a tomo normal, a gente pode ter HSA, né? E aí a indicação seria colher líquor. Exatamente. O que vocês acham de indicação de líquor para ela? Outra eu fico em dúvida. Sinceramente. Mas acho que essa aí é mais importante hipertensão... o fundo de olho do que o líquor nesse momento aí. Mas já tem a tomo, Bruno, que não tem edema cerebral. Né? Pelo que você tá normal a tomo, né? Normal. Mas às vezes é um quadro hiperagudo, né? Não deu tempo de fazer edema. Ela chegou com algumas horas, né? eu acho que o fundo de olho seria Mas o Acaba tá com... eu acho perfeita a indicação. Porque assim, se a suspeita clínica é que ela pudesse ter um HSA, esses níveis pressóricos fossem secundários, né? Com uma tentativa de manter perfusão cerebral,
Mas aí que eu ia falar. Eu não esperaria uma resposta de hipertensão tão grande numa HSA com tomo normal. Assim, cara, e se fosse uma ressonância, tem um negócio que eu vi outro dia, um doente que chama síndrome PRES. Né? Vocês sabem o que é isso aí? É um edema vasogênico que acontece, geralmente é mais posterior e está associado à hipertensão arterial. Algumas medicações. Algumas medicações, tá certo? Então, e até pode acontecer em emergência hipertensiva também. Geralmente é reversível, tá? Mas acho que a ressonância é melhor do que tomografia. O problema é que não tem como fazer na emergência, né? Talvez a gente tivesse que... O meu raciocínio era mais se ela fez uma emergência hipertensiva, como consequência evoluiu com uma HSA, entendeu? Do que a HSA causando a hipertensão. Isso acho que é muita hipertensão. Para uma HSA que você fez atomo veio normal, você vai ter um pouquinho de sangue no líquor lá. Eu acho que ela pode ter sangrado pelo pico hipertensivo. Né? Mas, então, assim, ainda não ajudaria a gente a elucidar a etiologia da hipertensão dela, né? Uhum. E agora, Fábio? Mas não pode errar a conduta, né? Como diria o Dr. Tipulo, nosso eterno professor. Antihipertensivo na veia. Exato. Ponto. Não era 5 gotinhas de nifedipina? Ou nem brinca com essas coisas, o tipo de coisa que é piada proibida, pessoal. Apaga isso aí da mente de vocês. Eu acho que só parou de usar isso aí, na verdade, quando tirou do mercado. Tem que tirar do mercado e acabar para sempre. Era uma tradição, né? Mas enfim, bota remédio na veia, Fábio. Então, qual que é a indicação aí, Fábio? Qual que é o remédio na veia que vai tomar? O nitroprusiato, né? É o que a gente tem, né? O que a gente mais usa, certo? Porque você até poderia usar labetalol, que é bastante limitado, né, aqui no Brasil. Eu nunca vi. Então, foi iniciado o nitroprusiato, né? Ô, Bruninho, às vezes é bom lembrar, né, pro ouvinte, como é que monta o nitroprusiato, né? Então, uma ampolinha, 250 soro glicosado. Lembrar que o nitroprusiato é fotossensível, né? Então, tem que estar... Tem que encapar. Tem que ser especial. Inclusive o equipo, certo? Vulgo Nipride, sem jabá. É o próprio. Então, começou 0,5 micrograma quilo minuto, você vai titulando de 0,3 micrograma quilo minuto por 0,3, visando uma queda da pressão arterial, como se trata aqui de uma emergência hipertensiva, de 20% a no máximo 25% dos níveis de pressão arterial em 1 hora. Lembrar que desligou o Nipride, a pressão aumenta. Ligou, a pressão cai. Né? Por isso é então, fácil titular, essa foi a conduta. Não foi feito o fundo de olho, mas provavelmente eu acredito que tinha papiledema. Certo? Mas isso não dá nós não temos esse dado. Não temos. Mas o que acontece, né? A paciente, a evolução clínica dela é compatível com uma encefalopatia hipertensiva. Então, depois de meia hora, né? Então, a pressão arterial dela reduziu-se em 20% e ela se orientou. Ela sabia onde estava, quem era, e aí a anamnese, com as informações que eu já passei para vocês, foi que ela relatou. Confirmado. Que ela foi relatada, tá? Então, a evolução clínica foi compatível com uma encefalopatia hipertensiva. Tá. Beleza. Então, vamos dar uma parada aqui agora, porque agora eu fiquei em várias dúvidas, Bruno. Então, assim, a gente pode discutir hipertensão arterial, tá certo? Então, hipertensão arterial primária ou hipertensão arterial secundária. Tá certo? Então, eu vou tirar da jogada aqui hipertensão primária, né, pessoal? Provavelmente não deve ser. 34 anos de idade, tá certo? Emergência hipertensiva. Começa, não sabia ser hipertensa, começa com um quadro de encefalopatia hipertensiva. Assim, é improvável que seja hipertensão primária. Tá certo? Então, aí vamos pensar em causas de hipertensão secundária. Né? Aí é o nefrologista que joga a bola, Ricardo. As principais causas são causas renais. Ou é doença renal crônica, que é o mais comum, ou é doença glomerular, síndrome nefrítica, como a gente estava comentando, ou alguns casos de síndrome nefrótica, que por enquanto tira fora essas coisas que eu falei, porque urina 1 normal, creatinina normal, então joga fora. Aí você comentou uma coisa importante, né? Fibrodisplasia, né? De artéria renal. Geralmente mulheres, brancas, jovens. Tá certo? Então, não sei. Para falar a verdade. Unilateral, né? Então, assim, nós vamos ter que... Então, às vezes não altera tanto nem urina, nem creatinina, né? Pois é. Nós vamos ter que dar uma checada nisso aí. Tem aquelas doenças lá enroladas que você trata, tacaiaço, aquelas coisas lá, né? Tá certo? Também. Que pode dar hipertensão. Polingite microscópica, né? Você pega
A polarterite nodosa. Nodosa, não, desculpa. Polarterite nodosa. A PAN pega... Pode dar oclusão também de artéria renal, mas geralmente a polarterite nodosa tem bastante sintoma constitucional. Então o paciente fica umas febres, fadiga, mal-estar, hiporexia. Isso vai se arrastando, né? Perda de peso. Então é um quadro que o paciente vem 3, 4 meses doente. Não baixa. Não encaixa. E é raro. E é raro. Tá? Então, assim, pelos dados que estão colocados até agora aqui, e eu não conheço o caso, tá certo? Eu acho que não deve ter doença renal na jogada. Tá certo? Medicação como causa de hipertensão secundária. Tem uma coisa interessante que das medicações anticoncepcional oral nas mulheres. Pois muito é. Mas ela não usava. Exato. Aí, Bruno, tem um negócio interessante. Nós só temos tomo aqui, né? Tá certo? Mas lembrar de trombose de seio venoso. Isso é importante. Tá? Trombose de seio venoso, né? Cerebral. Lembrando Tá certo? até a relação com algumas vacinas aí, né? Que a gente falou. Então, assim, mas a toma é normal, mas a toma não é o melhor exame. Deve ter sido feito sem contraste, um exame tem de alguns emergência. Sinais indiretos, mas não é um exame de escolha, né? Do falso triângulo, não é isso? Do delta, né? É do delta, né? Falso delta. Não, do delta. Então, assim, não está aparecendo, por enquanto, por esse caminho. E tá também certo? ela não tinha uma cefaleia, uma dor de cabeça justificada depois que ela foi retomando, né? Não tinha. Tá certo? Aí, pessoal... respondeu muito bem. Nesse né? Pelo momento que não tá, tinha. vocês O controle da hipertensão. Vocês estão me jogando para um né? lado que parece ser doença endócrina. Tá certo? Mas a paciente já tirou a tireoide. Toma levotiroxina. O Fábio já me deu a dica que o T4 livre TSH estava no alvo. Então não é intoxicação por levotiroxina. Provavelmente. Tá certo? Mas tem esse cálcio, Ricardo, que está me encafifando aí. Né? Eu comentei atrás que hiperpara, né, pode levar a hipertensão, mas geralmente hiperpara primária é hipertensão besta. Tá certo? Nessas hipertensões que você colocou nesse caso aqui. Cushing e hiperaldo. Tá certo? É um negócio que... Cushing é mais raro, hiperaldo é mais comum. A hipertensão mineralocorticoide, né, que você está falando. Então, assim, para hiperaldo, assim, não precisa ter potássio baixo, pessoal. Mas o Fábio não chamou atenção no potássio. Só um terço dos pacientes com hiperaldo tem hipocalemia. Hipocalemia. Né? Mas, de novo, não é hipertensão de emergência hipertensiva. Estou falando dos casos mais comuns, de cefalopatia hipertensiva e tal. Tá? Cushing, Fábio? Tem uma história familiar, geralmente, também, às vezes... Não sei. Então, assim... Cushing, ela não tem, aparentemente, um fenótipo cushingoide. Aí tem umas cascas de banana que você jogou até o momento, tá certo? Que a gente tem que ficar esperto. Tá certo? Então, a doente já teve 2 vindas na emergência com taquicardia, mal-estar. Com mal-estar. Uma síndrome do pânico, né? Tá, a síndrome que foi... Teórica síndrome do pânico que trata lá com esse talopram, tá certo? Tem umas dor de cabeça meio estranha aí, com beta-bloque. Só faltou dizer uma doença dessas coisas que eu já vi aí de hipertensão. Não vi tudo, claro, acho que tá certo. Que é FeL. Tá certo? Que é o feocromocitoma, que é um negócio meio enrolado de dar diagnóstico. É doença ruim de dar diagnóstico. Às vezes não acho. Eu já peguei uns casos assim de paciente com síndrome do pânico e tal, que fica sudorese, taquicardia e tal. Mas eu confesso, eu investiguei várias vezes, nunca fiz um diagnóstico de FeL. Eu também nunca fiz. FeL é difícil de dar hiperaldo diagnóstico. já, estenose já, mas FeL não. FeL é difícil de dar diagnóstico, cara, porque a gente fica pensando sempre em hipertensão. Mas você tem FeL que o cara não faz hipertensão tão grande, porque depois de muito tempo com hipertensão, você tem um down regulation dos receptores, e às vezes o sujeito se manifesta com hipotensão postural. Paf, o cara desmaia. Tá certo? Não é comum, é raro isso. E tem os... Aí não é tanto FeL, né? O paraganglioma torácico pode produzir só DOPA. E aí o predomínio de sintomatologia é de hipotensão. Então, assim... Nossa. FeL, assim, já vi alguns FeLs, tá certo? Mas é difícil de dar diagnóstico, cara. Nunca fiz o diagnóstico de Agora, o Emerson fez uma boa análise aqui de hipertensão, já vi no né? hospital, Então, mas eu vou lá em outras equipes. Eu vou resumir então o Emerson, né? Ele colocou as causas renais, né? Doença renal parenquimatosa, as glomerulares e as estenoses de artérias renais, principalmente nessa faixa etária de angiodisplasia. Aí você colocou as endocrinopatias, né? Então da hipófise, Cushing, paratireoides e hiperpara, certo? Tireoide, o hipohipertireoidismo, ambos podem dar, né?
E adrenais, a mineralocorticoide com Cushing e Peralta, certo? Lembrar é que aí ela já está meio velhinha para você pensar numa coarctação de aorta e a síndrome de apneia do sono, que já chamar a atenção aqui. Bem lembrado, esqueci. Isso Porque para os nossos ouvintes... Mas para uma emergência hipertensiva, assim? Não, né? Causa de hipertensão secundária. Mas eu acho que pro nosso ouvinte, né, que tá... Eu fiz polissonografia. Você fez, Gabinho? E aí? Não, ver... Mas eu agora botou um mapa junto? Eu engordei mais, né? Então tem que fazer então de novo. Vamos fazer aqui a consulta da Caiava, né? Mas eu fiz por causa disso. Eu não sei carteirinha do convênio, não. Eu comecei a ficar hipertenso, mano, e fui ver... Ninguém falou nada pra mim. Eu falei, não, mas eu ronco, tô obeso. Falei, preciso fazer a polissono pra ver se não é a apneia do sono, né? Então tem que lembrar, né? Tem que lembrar disso. Existem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Na diretriz brasileira de hipertensão, coloca que mandatoriamente 3 patologias têm que ser investigadas para hipertensão resistente, para todo caso de resistência, que seria apneia obstrutiva do sono, doença renal e hiperaldo primário. Então, assim, as outras depende mais comuns, né? Depende de contexto clínico, certo? Sim. Mas estas 3 têm que ser lembradas. Então, a apneia do sono tem que ser... Ela pode ser causa e piorar alguma causa secundária já existente também, né? Bom, então olha só. Gostei muito do que vocês levantaram aqui. O Bruninho já captou o possível diagnóstico da paciente, que ele começou a juntar, né? Você juntou o que, Bruninho? Esse diagnóstico do pânico, esses episódios aqui que ela tá tendo. Né, rotulada, ou deram esse diagnóstico do pânico, Fabinho. Mas, assim, ela não melhorava, né? Ela ia taquicárdica, às vezes com mal-estar. Fez taquissupra. Taquissupra 2 vezes, né? Que não é comum. E ficou tomando o escitalopram, um antidepressivo, mas mesmo assim ela continuou recorrendo, né? Não sei se esse diagnóstico estava certo, e agora a gente encaixando as coisas, o que o Dr. Hermes falou, o diagnóstico de FeL aí, acho que faz sentido, né? Eu acho que, além do que você falou, tem que investigar FeL, esses 3 mais FeL. Agora, eu sinceramente, eu precisava dar uma reolhada em FeL. Tem umas coisas que a gente não sabe de cabeça de bate-pronto, né? Mas eu tô com dificuldade de encaixar, sinceramente, o cálcio com FeL aqui, entendeu? Também não consigo encaixar, se é que é FeL, né? Mas, cálcio, FeL. Olha só. Então, Cabinha, como que a gente faz então a investigação do FeL? Tá. Você acha que é plausível esse raciocínio que a gente fez? Eu acho totalmente plausível. Acho que vocês 2 aqui mataram. Não, a Caiaba também. Assim, vocês 3 aqui fizeram... É uma síndrome catecolaminomimética. É uma possibilidade. O principal diagnóstico diferencial do FeL se dá com infarto, AVC, síndrome do pânico. São outras situações em que o paciente chega com quadros de liberação adrenérgica exacerbados. Então eu vou contar uma... Uso de drogas. Né? Isso, ainda bem que você comentou. Eu vou fazer um paralelo aqui. Uma vez eu não atendi diretamente, mas eu estava passando visita lá na interconsulta da Nefro e tinha um paciente internado. Aí eu fiquei sabendo a história depois do que era daquele paciente, me chamou a atenção. O sujeito chegou na emergência hipertenso e taquicárdico, tá certo? Um sujeito jovem, né? E na realidade ele estava tomando remédio para emagrecer de uma fórmula, Fábio. Né? E tinha dentro da fórmula hormônio tireoidiano. Sim. Tá certo? Então ele fez um quadro semelhante a esse que essa paciente fez, sem tirar a parte cerebral. Já vi miocardite por isso também. Tá certo? Ele estava tomando... Estava tomando hormônio tireoidiano. Né? Então por isso que é bom lembrar, sempre saber tudo que o paciente toma, né? E às vezes a gente não sabe de imediato, né? Pode vir a saber depois. Vou só abrir um parênteses aqui. Falando disso, só que o inverso. Né? Aí eu estava na academia, né? Porque apesar de obeso eu faço academia. Né? Alguma coisa a gente tenta fazer. E aí foi uma hipotensão. E aí eu pensei, você toma remédio? Não tomo remédio nenhum. Aí, mas não é mais nada, na academia. Né? Aí... falou, não, eu tomo uns suplementos, não sei. Então, o pessoal tem usado muito tadalafila, né? Ou até sildenafila mesmo, para melhorar a perfusão muscular. Porque é um vasodilatador, né? Aumenta a liberação de óxido nítrico e... Só que dá hipotensão, né? Então ele tinha aumentado a dose da tadalafila. Então, é importante questionar, porque a primeira coisa que eu perguntei, você toma algum remédio? Não. Mas tomava. Hipotensão na academia, quando eu faço aquele leg press... Eu não chego nem perto desse aparelho mais. O problema não é hipertensão, nem hipotensão na academia. O problema, Fábio, é hipertensão dentro do voo, no avião, cara. Tem um médico, por favor. Vixe. Os 2, cara. Aquele negócio da aeromoça chamar um médico. Vocês já atenderam alguma emergência no avião? Já atendi cetoacidose, indo
Nossa, Mas aí, pô, ó, vamos ficar divagando, essa não. foi Vamos fácil, voltar essa pro foi caso. fácil. Vamos Os voltar pro ouvintes se caso. cobrem, essa história tá engraçada. Tá, Mas enfim. volta pro caso, Fábio. Então, como é que a gente faz, então, o exame da triagem laboratorial? Pensou em fel. O que a Foi gente vai muito fazer? bem. O exame que seria padrão ouro seria a dosagem das metanefrinas plasmáticas, né? Sensibilidade de 99%. Mas na prática não faz, né? Não Fábio? faz. O que a gente Não faz é urinária. Urinária. Na urina de 24 horas, que tem uma sensibilidade de 97%, 98%. Foi feito, então, na paciente, e os valores das metanefrinas urinárias vieram 6 vezes o valor de referência nossa. do método. Então, laboratorialmente, então a gente tem um diagnóstico clínico, laboratorial, e só agora, então, a gente tem autorização para investigação por imagem, certo? Só que aí tem um negocinho que os endocrinologistas não gostam, os concurseiros adoram, né? Que é para fel a regrinha dos 10. Né? Doença dos 10%. É, Você mas sabe o- essa, cara? Eu não lembro mais, não. Também Eu lembro, não. eu lembro que tinha essa história. É que assim, eu mas- espero que nenhum endócrino esteja me ouvindo, porque o endócrino fala da regra dos 10, né? Mas é que 10% dos feos cromossomas são malignos. 10% é bilateral. 10% é bilateral, 10% relacionado a formas familiares, 10% são extra-adrenais. Puxa, Né? Então, tem malignidade muito 10 aí. extra-adrenal é muito 10, por isso que é a regra dos 10. 10% maligno, Eu sabia 3,10 talvez. extra-adrenal, bilateral, forma familiar. A Então, forma familiar que eu não sabia. Mas é o Então, tipo os de outros três coisa também. que não ajuda em nada você tratar o paciente, você saber isso. sim e não. Sim e não. Sim e não. Porque quando você... Ele pode Sim, estar não. nos 10 ou nos 90. Não, mas é que aí a questão... Não, Macabinha. É que se você souber disso, pelo menos você vai lembrar que existe um 10% lá que é forma familiar. Familiar. E você acha que talvez tenha Certo. importância nesse caso? E quando você vai fazer exame de imagem, nesse caso aqui, né? Então você pode fazer... O melhor exame seria a ressonância. A tomografia é bastante sensível também para adrenal. Você tem que pedir com cortes para adrenal, tá? Mas o que eu gosto da ressonância é porque em T2 o fel ele brilha, tem o hipersinal. E o paciente depois foi fazer a ressonância. E ela teve captação, esse hipersinal, bilateralmente. E quando a gente fala que 10% é bilateral, esses 10% bilaterais normalmente são as formas familiares. Certo. Tá? E as formas familiares, Carbinha, se você falar assim, pô, na prática não vai fazer diferença, Fabinho, só do fato de você lembrar que existe um percentual que é familiar, você vai lembrar das neoplasias endócrinas múltiplas, certo? E a com feocromocitoma, a mais comum, a mais prevalente, é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, em que ele vem associado a carcinoma medular tireoide e hiperpara primário. Tá, vamos dar um pause aqui. Dá um pause no Calma aí, episódio. tem que voltar no pai, Pa- no não, cálcio. é isso, dá um pause aqui no episódio. Olha como é importante. A gente fez o racional, confirmou laboratorialmente e depois por imagem, por ressonância, tá Tinha certo? duas maçãzinhas nas adrenais. Isso. Então, as adrenais estavam aumentadas, sugerindo, de acordo com o nosso caso aqui, um feocromocitoma. Bilateral. Bilateral. Tá? Se é fel bilateral, tá certo? Então, o Fábio é outros 10% que é familiar, tá? E possivelmente associada à neoplasia endócrina múltipla. Tá? E uma dessas manifestações é com hiperpara e com carcinoma de tireoide. Medular. Tá certo? Maravilha, Fábio. Volta para doente. Não esquece Muito da bem. doente. Tá certo? Então, E aí? chamar atenção. O que é interessante no fel? Eu vou um pouquinho para frente para explicar um sintoma que ela tinha das taques supras que poderia ter passado desapercebido. Quando ela fazia uso de beta-bloqueador, ela piorava. Ela tinha cefaleia, não tinha? Sim. Então, assim, quando você faz o diagnóstico de um fel, e você vai, o tratamento é cirúrgico. Só que todo fel deve ser preparado para a cirurgia. E é um trabalho para preparar um fel para cirurgia. Exato. Você tem que beta-bloquear o cara. Exato. Só que assim, se você começar beta-bloqueando, ele pode morrer de emergência hipertensiva. Justamente. Bom lembrar isso. Então, o que acontece? O fel, na manipulação cirúrgica, ou mesmo na indução anestésica, o paciente pode fazer uma crise adrenérgica. Como a gente tem receptor alfa e beta, então o que você faz? Primeiro você entra com um bloqueador alfa-adrenérgico por 7 dias. Prazozinho, Fábio? Prazo assim, tá? Então porque se você entrar com um beta-bloqueador, acaba o que acontece? Você desprotege o alfa. Então aquela chuva de catecolamina vai se ligar no alfa.
Prazosina é negócio que vocês não usam, cara. E é Não por tem, isso, eu nunca e é mais por usei. isso que acontecia com a paciente. Quando você dava o beta-blocador para ela, depois dos episódios de ataque desencadeava supra, a hipertensão. ela fazia hipertensão, tinha cefaleia no caldi e parava. Certo? Olha que interessante. Então, porque no preparo você faz prazosina, depois você beta-bloqueia. Então, você bloqueia o alfa, depois o beta. Bom, aí voltando para a paciente, olha só. Por que ela fez tireoidectomia total? Se ela soubesse melhor essa informação, né? Porque ela era mais nova, ela não entendia direito, por isso que ela não soube reportar tão claramente. Mas na hora que você faz diagnóstico de FeL, o pai dela teve um carcinoma medular de tireoide. E quando você faz o diagnóstico medular, é indicado que você faça a pesquisa do proto-oncogene RET. Certo? E o pai tinha, no exon 10, o códon 634. E aí os parentes de primeiro grau, todos fizeram a pesquisa do proto-oncogene RET. E ela tinha. Arranca fora. E aí, quando ela descobriu que ela tinha aos 17 anos, a indicação é o quê? Tireoidectomia. Mesmo Arranca que a fora. paciente não tenha nódulo, certo? Mesmo que você dose calcitonina... O risco dela desenvolver é muito alto. Mesmo que ela tenha calcitonina normal, ou teste de estímulo para calcitonina normal. Certo? Então foi indicada a tireoidectomia total para ela, profilática. Só que a bonita esqueceu, né? Passaram-se 17 anos mais, certo? E ela falou que na vida dela tá resolvido isso, né? Hoje ela não tem mais tireoide, ela tava repondo hormônio tireoidiano. E normalmente, na neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, a primeira das três a aparecer, qual que é? É o medular, que aparece jovem. Só que ela não tinha. O FeL usualmente sucede, em 10 anos mais ou menos, o medular. Certo? Então, aqui fica um alerta, né? Eu confesso que eu parei no FeL. Tá certo. Por quê, Ricardo? Porque o FeL, assim, o nefrologista que mexe às vezes com hipertensão e tal, ele vê. Tá certo? Agora, o resto que você está contando, Fábio, é uma coisa muito do especialista. É, né? muito especialista. Mas outra Ela questão... teve uma neoplasia endócrina múltipla que foi única, porque ela já tinha tirado É? antes de ter a primeira. A primeira. Pois é. Agora, É difícil, o hein? hiperpara também chama atenção um negocinho que é legal para vocês. O hiperpara, na grande maioria tem o das vezes, hiperpara, né? isolado, ele é um adenoma único. Só que na neoplasia endócrina múltipla, normalmente é hiperplasia das 4. Então, assim, se você fizer um diagnóstico de um paciente com hiperpara, com hiperplasia, sem adenoma de paratireoide, fique de olho se esse hiperpara não pode estar dentro de um contexto de uma neoplasia endócrina múltipla. E é importantíssimo isso. Porque qual que você trata primeiro? Sempre o FeL. Porque se você vai operar um paciente que hiperpara sem saber que o paciente tem FeL, E vai ter uma encrenca. ele morre na cirurgia, na Ele- indução anestésica. Bem que o Cabinha falou que o cálcio alterado não é uma boa. Não é Não. uma... O cálcio... Lá no começo você falou. E a menina tinha... Então, assim... É. E E é interessante... interessante, fez a tiroidectomia e preservaram, né? Nesse caso, ela teria Né? dado sorte se tivessem tivesse arrancado sem querer junto as paratireoides, né? Não, mas aí que aí O ela... cirurgião foi bom e não ajudou. Então, no desenrolar da história, né? Então, ela foi tratar o FeL. E o complicado do bilateral, né? Porque normalmente, quando é unilateral, você faz adrenalé. E acabou. E acabou. Só que começou a arrancar, né? Bilateral. Bilateral. Então, tentou se preservar. Alguma né? coisa de adrenal. Uma das massas estava mais extrínseca, né? Então, preservou parte do tecido da adrenal esquerda, certo? Depois confirmou, né? Uma neoplasia de células como afins, né? De medula adrenal, Patológico. que compatível com feocromocitoma, e ela já tinha a mutação do proncogene RET que nós não sabíamos, né? O pessoal de São Paulo sabia. E depois para o hiperpara, por muitos anos, né? Porque esse caso na verdade é 2017. Por muitos anos ela foi seguida, porque ela tinha uma hipercalcemia leve. E na cintilografia de paratireoides captavam nas 4. Então, normalmente, nesse caso, você vê que se ela fizesse hipercalcemia mais grave, começasse a ter piora de função renal, osteoporose precoce, né? Então, iria para cirurgia, certo? Você iria analisá-la no intraoperatório, tentar preservar alguma das 4, eventualmente implantar no subcutâneo, certo? Para ver se normaliza com isso os níveis de cálcio. Puxa vida. Que coisa, hein, Bruno? Nossa. Rapaz, que Senhora. caso do New England aí. que ele Só trouxe. outro detalhezinho do preparo cirúrgico do FeL é que o paciente não pode estar com dieta hipossódica, certo? E ele tem que estar em normovolemia, porque na hora que você tira, o que o Emerson comentou, além do down regulation dos receptores, na hora que você tira o FeL, os níveis de catecolamina caem muito rápido. Na hora da manipulação eles sobem.
Então o paciente pode fazer choque. Então o anestesista tem que ficar muito esperto. É uma cirurgia que De eu altíssimo imagino grau. que para o anestesista ela é uma cirurgia muito delicada. É mesmo, é mesmo. Ô, Bruno, você aprendeu alguma coisa aí hoje, Bruno? Ixi, Hã? sempre. Relembrou a prova de título de especialista? Nossa. Da de nefrologia? Não, Cai mas não é essas tão coisas. difícil assim, não. Assim, Cai essas o coisas. episódio foi mais difícil que a prova de título. E você, Ricardo? Não, muito bom, hein? Valeu a pena. Caso do New England. Tá vendo né? que cálcio, cara? Cálcio é encrenca, né, Ricardo? O Cálcio Acaba nunca é avisou bom. lá no começo. Ó, cálcio. Eu A sempre dou Caiaba esses alertas. Nostradamus. Eu sempre dou esses alertas. Isso Bruno, não é bom. Ô, Bruno, agora saindo da parte acadêmica, né, que esse caso todo mundo aqui aprendeu muito, inclusive o Fábio que conduziu isso lá atrás. Imagina o sufoco que deve ter sido para poder conduzir isso Agora daí. parece fácil, né? Agora Deve parece ter sido fácil, né? difícil, é. Que você fala lá, né? Dê a pele, né? Skin the game, né? Como é que é? Skin the game, é. Skin the game. A melhor coisa para aprender Pele no jogo. é dar pele no jogo, né? Dar a cara pra bater. Grilinho aqui, ó. É o grilinho. Hoje foi o grilinho. Ô, Hoje ele Bruno, mereceu falar. dá uns minutinhos aí, Bruno. Conta pro pessoal que não foi pra Disney, né? O que tem de Tipo bom eu- lá, cara? eu que não fui pra Você não Disney? foi? Conta aí como é que Quando é. eu fui, ficaram tirando sarro em mim, que eu fiquei com o Mickey, não sei o quê. Agora o Bruno foi, ninguém tira sarro nele. Você vê? Ó, vou falar de 3 coisas que foram muito bacanas. Que eu fui, né? Tem um amigo que é o Ciro, né? Um amigo muito próximo que eu gosto muito. E ele é alucinado na Disney. Então, ele só quer viajar pra lá. Mas tinha umas coisas que a gente não tinha feito, né? Você foi pra Disney de Orlando. Orlando. Tá. Né? Uma delas, né? A gente sempre quis, de outras vezes a gente passeou lá, ter o almoço no Castelo da Cinderela Tá. e comer no castelo da Bela e a Fera. Só relembrando, os amigos têm filhos pequenos também. Pequeno, foi em família, Em né? família. Os Só que amigos. assim- Não, o Bruno. eu fui de tio. Vai Eu fui acompanhar. do tio. Foi Era de, tio. foi de Ele vai lá. padrinho. e Mas tal, tirou né? foto com todas as princesas. Tem certeza. O que aconteceu? De outra vez, a gente tentou 6 meses antes Reservar. E dessa vez a gente conseguiu. Então, são 2 experiências assim fantásticas. A comida é excepcional e o tratamento você sente estar no castelo mesmo. Então, E o mais legal é o castelo da Bela e a Fera. Por quê? Tem a neve eterna, que na janela fica nevando, e a neve é eterna. E a fera vai nas mesas. Sabe? Então, assim, é muito bacana. Então, é uma experiência boa que Esse nunca... da Bela Fera não foi. Eu já fiz o jantar no Castelo da Cinderela. a gente almoçou. Deve ser parecido. Tinha a queima de fogos, né? Só no que final. eu tava pro lado de dentro do castelo. Dava pra ver pela Que janela bacana. do outro lado. Ô, Bruno, diferente. agora conta aqui pra Mas nós. foi assim. um prato mais caro que eu vi. Isso, isso que eu ia falar, O Ricardo. preço deixa pra lá, Ó, uma coisa nova lá, que foi... Eu vou nos brinquedos, eu não sei se vocês gostam, mas eu vou nas montanhas Eu passo mal na russas. xícara, Bruno. Mega vou nesses negócios. Mas a xícara é sacanagem, ficar girando. Tem 2 novos brinquedos lá. Tem uma montanha russa da Guardiões da Galáxia no Epcot, que assim, é sensacional, que é o brinquedo novo. Esse é o novo, eu não tava. É o ainda. novo. Tem uma fila virtual que você entra na fila pelo celular. A gente entrou às 6 da manhã, a gente conseguiu ir no brinquedo às 6 da tarde. Não tem Fast Pass mais nesse negócio? Tem o Light Leaning, né? Tem que pagar. Tem que pagar, a gente não quis. Então a gente foi sensacional, essa montanha russa. Agora tem uma montanha russa que é hard. Chama Velocicoaster. Essa é na Universal, não é na Disney. Assim, você chegando na montanha Simula a russa. corrida do Velociraptor. Do né? Velociraptor, Você chegando na montanha russa, já começa assim, ó. Eu só via. Tem uma subida quase 90, tem uma descida quase 90, aí você já cai e vai um tempão de cabeça para baixo. Você tá louco. Na entrada, essa metade aí- da turma arregou, né? Metade da turma parou, então fomos só 3 pessoas. Eu, Alex e a Karine, que é a esposa dele, né? Que a gente tava em 3 famílias lá. Ô, Fabinho, quando sobe, você já sabe que vai dar ruim. Quando desce, além de você ficar flutuando, você sai do encosto. Parece que o coração vai sair na boca. Então, assim, a sensação Não é coisa de Pra que gente, isso? não. Pra que isso? é indescritível. E tem então. outra coisa que eu não vou nesses brinquedos, é porque ninguém nunca lembra do obeso nesses brinquedos. Então, geralmente, você fica apertado. Você não cai no carrinho, cara. Eu não vou nesses brinquedos, não. Isso aí é pra magro, né? Mas sabe o que deu Eu força tenho pra medo de gente? sair Que voando, cara. eu tava quase Imagina a desistindo. inércia. Não, eu acabei. O dobro do peso. Eu tava quase desistindo, mas na entrada do brinquedo, ali na porta pra você subir no carrinho da montanha-russa, tinha um casal de idosos, muito idosos. Aí o que eu pensei? Se eles vão... Eles têm marca-passo, fica sossegado. Se eles vão, eu não posso desistir agora. Aí eu fui, aí me deu a... né? Então assim, Não, eu não foram tenho experiências boas aí. Vocês
Montanha-russa dos 7 anões pra mim já tá ótimo. Dá pra dar uns gritos e tal. Depois desse resumo do Bruno aí para fechar esse episódio, o Fábio trouxe esse caso bem interessante. Bem bacana. Só tenho a agradecer a vocês, curtam esse episódio, entrem lá no nosso canal do YouTube, Passando Visita. Se inscrevam. Se inscrevam e entrem lá. Mandem perguntas que o Bruninho vai responder. Eu sou respondedor oficial agora. Beleza. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.